Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra o fascismo, contra as estupidezes e pela vida. Alegrias. Agora, mais do que nunca, alegrias. A alegria tomou conta da gente nas últimas horas, nos 2 últimos dias, com a liberdade total de Lula, com a possibilidade da eleição de Lula, tornando-se novamente elegível. Alegrias, muitas alegrias, mas cuidados, muitos cuidados, muita atenção com este momento. Não é à toa que o presidente do clube militar, um desses generais aí, reformados, alimentou uma frase que disse: será que Lula continua vivo depois desse processo? A frase certa era: será que Lula estará vivo até o fim desse processo? Isso não é uma ameaça, é uma pergunta pela idade do Lula. Será que eu estarei vivo até o final deste ano? Mas é estranho. É preciso muito cuidado, porque, na verdade, a liberdade de Lula, a elegibilidade de Lula é uma grande manobra da burguesia. É uma crise política que se avizinhou, que se avolumou no seio da classe dominante. E assim como o Supremo, as Forças Armadas, o Legislativo, o Executivo, todos se juntaram no golpe contra Dilma, neste momento todos se partiram e repartiram diante do caos instalado pelo governo Bolsonaro, pelas revelações das conversas entre os procuradores e o juiz Moro, pela clareza da parcialidade do julgamento de Lula, pela clareza de que um inocente foi colocado na cadeia por 580 dias, por delações que foram forjadas, coagidas. A burguesia se esfacela e ela precisa dar conta disto. O Fachin, a gente sabe, não agiu porque é bonzinho. Vou tornar Lula elegível porque ele merece. Não! A gente sabe que foi para encobrir a suspeição de Moro, que foi para livrar a cara de Moro, que ainda assim continua sendo o candidato do Globo e da Casa Grande. Mas não adianta. É gato escondido com o rabo de fora. Aguardamos no dia de ontem o julgamento da suspeição de Moro. E a coisa está tão enrolada que caminhava muito bem a votação quando a ministra Carmen Lúcia, esta aqui, dizem, imagina, um boato absurdo desse, de que ela interferiu na libertação de Lula pelo TRF4. Ela pediu um tempo. Ora, em assembleia, a gente sabe disso desde o movimento estudantil, quando se dá um tempo em assembleia, é para ir ao banheiro, é para lanchar, é para descansar, esticar as pernas, mas é sobretudo para a cúpula, para as direções conchavarem novos caminhos. A ministra Carmen Lúcia, em 2018, votou contra o habeas corpus de Lula. Votou contra essa medida que está sendo tomada hoje. E aí, quando voltam, o ministro Cássio pede vista. Diz que é muito cedo para ele, que ele chegou há pouco tempo. Como se ele, como juiz e como jurista, não estivesse acompanhando todo esse processo. Se até eu, que sou leigo, estou acompanhando todo este processo contra Lula, onde estava o ministro Cássio esse tempo todo? E em plena pandemia, não estava trabalhando, não acompanhou o processo, não tem tempo de olhar o que ia julgar, não tem tempo de saber. Ele aí volta e pede um tempo para ter vistas no processo. E aí a ministra Carmen Lúcia diz: ministro Lewandowski, eu prefiro dar o meu voto depois do ministro Cássio, depois do pedido de vistas. Ou seja, foi feito um rearranjo rápido. Isso significa que a ministra Carmen Lúcia vai mudar seu voto a favor da suspeição? Quer dizer, contra Moro? Isso não interessa tanto. O que nos interessa mais neste momento é Lula. A Casa Grande sabe disso. Não é à toa que a mídia da Casa Grande diz que Lula é o único candidato capaz de derrotar Bolsonaro.
não tem Moro, não tem esta invenção de Luciano Huck, apresentador de televisão, que fosse um grande apresentador, um político apresentador, mas não, é nada, surgiu do nada, é riquinho, não tem Huck, não tem Moro, não tem Ciro, que Ciro está aí no meio do campo para atrapalhar, para confundir a cabeça da esquerda. Vocês não tenham dúvida disso. Um homem que passou por 9 partidos da arena, da extrema-direita, até chegar ao PDT, do coerente e brilhante Leonel Brizola, e vem aí como lobo em pele de cordeiro. E já deixou claro, que o PT atrapalha as eleições de 2022, atrapalha derrotar Bolsonaro, que, portanto, precisa tirar o PT da jogada presidencial. Só se eu fosse imbecil, só se você fosse imbecil, meu amigo. O que ele está dizendo é que ele é o salvador da pátria. Ele é o único que pode derrotar Bolsonaro. É uma sede de poder. É um desespero pelo poder. Bom, mas isso faz parte da política. Todos são desesperados pelo poder. Mas neste momento, trata-se de Lula. De um fato novo da elegibilidade de Lula. E o que precisamos agora é lutar para defender Lula. Porque as artimanhas da burguesia não vão parar nisto. Ou vocês acham que não vão jogar cascas de banana? Ou até esse pronunciamento do presidente do Clube Militar, será que ele ainda estará vivo ao fim desse processo? Nós precisamos ter muito cuidado e proteger Lula, defender Lula. E, sobretudo, Lula já, Lula lá. A candidatura de Lula, a pré-candidatura de Lula à presidência da República tem que ser posta imediatamente em vias. Tem que ser posta imediatamente na ordem do dia. É uma das formas de protegê-lo. Porque caçar uma pré-candidatura de Lula novamente à presidência seria um terceiro golpe dentro da República contra Lula. Seria mais uma vez desmascarar toda a justiça burguesa, todos os juízes, o que quer que seja. Não adianta a gente ficar esperando a decisão dessa turma de Lewandowski, Gilmar, Carmen Lúcia, Cássio, se Moro é suspeito ou não. Moro que vá para as calendas, suspeito ou não. É claro que se conseguirmos vencer e declarar Moro suspeito, isso abre ainda mais caminho para Lula. Mas o objetivo nosso agora deve ser cerrar fileiras em torno de Lula, buscar a unidade das forças na defesa de Lula, independente de outras candidaturas que possam surgir pela esquerda, que é necessário, os partidos têm que lançar seus candidatos à presidência. Mas também a esquerda tem que unir-se na defesa de Lula e da candidatura de Lula, porque a própria burguesia já declarou claramente: o único capaz de derrotar Bolsonaro é Lula. E a partir de hoje, a partir do pronunciamento de Lula hoje, ele começa a costurar não só sua candidatura, mas começa a costurar a unidade nacional, a nova aliança. E a gente tem que estar na frente dele para defendê-lo, na frente e na retaguarda. Porque os inimigos vêm por trás e os inimigos vêm pela frente e vêm por todos os lados em cima de Lula agora. Ou vocês acham que a direita vai deixar barato? Se os ciristas, os que votam em Ciro, estão atacando Lula mais ferozmente do que os próprios bolsonaristas, imagine os bolsonaristas então como é que vão ficar. É preciso muito cuidado nesse momento, alegrias, mas muito cuidado com Lula. Lula é, querendo ou não, o nosso líder hegemônico. Querendo ou não, é a liderança brasileira que a própria burguesia diz claramente o único capaz de derrotar Bolsonaro. Portanto, cerrar fileiras em torno de Lula. Pode não ser o candidato do meu partido, do seu partido, mas ele não pode ser descartado, nem deixar de ser defendido. Se ele tiver que ser ofendido, que seja claramente ofendido por quem é de direita, por quem é de extrema direita, por quem é fascista. Mas as forças progressistas têm que defender Lula mais do que nunca e exigir, pedir, apoiar, acompanhar imediatamente a pré-candidatura de Lula à presidência da República. Pela unidade da esquerda, pela unidade das forças progressistas, pela unidade nacional, pela candidatura de Lula à presidência da República, estejamos todos juntos, numa luta só contra a imbecilidade, juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.